Profecia escondida, que já falava sobre a inteligência artificial. Você já teve a sensação de que estamos sendo observados? Não por pessoas, mas por algo maior. A Bíblia esconde uma profecia que pouquíssimos perceberam. Uma previsão milenar que descreve exatamente o momento que estamos vivendo agora. Um tempo onde máquinas pensam, decidem e controlam. Enquanto você assistia suas séries e navegava online, algo extraordinário estava acontecendo. O cumprimento literal de palavras escritas há mais de 2000 anos. O que Daniel viu em sua visão selada até o tempo do fim está se desenrolando diante dos nossos olhos. A inteligência artificial não é apenas tecnologia, é o gatilho de um plano profético que pode mudar tudo o que você acredita sobre fé e futuro. Nos próximos minutos, vou revelar a conexão assustadora entre a IA e uma passagem bíblica que seus pastores provavelmente nunca mencionaram. E o mais chocante? Isso é apenas o começo. A profecia que todos ignoraram está diante de nossos olhos. Enquanto o mundo caminha fascinado pelo brilho das telas e pelo poder dos algoritmos, poucos percebem que um texto milenar já anunciava essa nova era. A Bíblia, esse livro tão antigo e tão presente, não apenas conta histórias do passado, mas desvenda mistérios do nosso tempo presente. E se as páginas sagradas já contivessem alertas sobre um mundo onde máquinas pensam, falam e tomam decisões por nós? Vivemos um momento único na história da humanidade, onde o avanço tecnológico desenfreado cria uma tempestade perfeita de inovação e questionamentos espirituais profundos. Cada notificação, cada nova ferramenta digital, cada avanço da inteligência artificial nos coloca diante de um dilema que nossos antepassados jamais poderiam imaginar. Como manter nossa humanidade e nossa fé intactas em um mundo cada vez mais dominado pelo digital? Essa é a fronteira invisível que todos nós, principalmente nós cristãos, estamos sendo chamados a enfrentar agora. O temor silencioso que cresce nos corações de muitos não é apenas por empregos que podem ser substituídos ou habilidades que se tornam obsoletas. Existe algo mais profundo acontecendo, uma inquietação espiritual sobre nosso próprio valor e propósito em um mundo onde máquinas começam a fazer quase tudo o que achávamos ser exclusivamente humano. Quando vemos inteligências artificiais escrevendo poesias, produzindo arte, compondo músicas e até aconselhando pessoas, uma pergunta incômoda surge: qual o lugar do espírito humano nessa nova realidade? O que nos torna especiais quando algoritmos podem replicar nosso pensamento, nossa criatividade e até mesmo simular nossas emoções? Esse não é apenas um problema tecnológico. É uma questão profundamente espiritual que toca no centro da nossa identidade em Cristo. Porque se não soubermos quem realmente somos aos olhos de Deus, como poderemos resistir quando o mundo digital começar a definir nosso valor por métricas, dados e eficiência? O grande desafio do nosso tempo é que a velocidade da tecnologia supera nossa capacidade de reflexão. Estamos sendo bombardeados com tantas novidades, tantas ferramentas, tantas possibilidades, que mal temos tempo para processar as implicações espirituais de tudo isso. E nessa pressa, o inimigo encontra seu terreno mais fértil. Como diz a palavra, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. E talvez o maior roubo do nosso tempo seja o da atenção, da contemplação e da quietude necessária para ouvir a voz de Deus. Nossa conexão com o Pai Celestial exige silêncio, mas vivemos cercados de ruído digital. Nossa jornada espiritual pede reflexão,
mas estamos viciados em estímulos instantâneos. Nossa comunhão com o Espírito Santo necessita de espaço mental, mas nossas mentes estão sobrecarregadas de informações. E enquanto nos distraímos com cada nova maravilha tecnológica, algo precioso vai sendo sutilmente erodido. Nossa capacidade de estar verdadeiramente presentes com o Eterno. A tentação dos nossos dias é clara e poderosa: substituir o divino pelo digital. Quantos de nós já não sentimos o apelo de trocar o tempo de oração por mais alguns minutos de navegação? Quantos já não priorizamos responder mensagens antes de abrir as Escrituras pela manhã? A era digital nos oferece substitutos para quase tudo, inclusive para experiências que deveriam ser sagradas. Aplicativos de meditação substituem o silêncio da prece. Versículos rápidos em redes sociais substituem o estudo profundo da palavra. Transmissões ao vivo substituem a comunhão presencial com irmãos. E lentamente, quase imperceptivelmente, passamos a tratar a fé como mais um app entre tantos outros em nossas vidas digitais. Algo que acessamos quando conveniente, mas que facilmente fica em segundo plano quando notificações mais urgentes aparecem. Essa é a armadilha sutil do nosso tempo. A fé transformada em conteúdo, o sagrado reduzido a algoritmos e Deus limitado a mais uma opção em um menu infinito de escolhas. No entanto, o mais extraordinário é perceber que nada disso pegou Deus de surpresa. Há mais de 2000 anos, Daniel recebeu uma profecia que parece descrever exatamente o mundo em que vivemos hoje. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4. O que vemos hoje não é apenas um avanço tecnológico, é o cumprimento literal dessa palavra profética. O conhecimento não está apenas crescendo, está explodindo exponencialmente. A humanidade corre de um lado para outro em velocidades nunca antes imaginadas. E o livro que estava selado parece estar sendo aberto diante dos nossos olhos, revelando verdades que gerações anteriores simplesmente não teriam contexto para compreender. Talvez, apenas talvez, estejamos vivendo exatamente no tempo do fim mencionado nessa passagem. E se for assim, não é coincidência que a inteligência artificial surja agora, neste momento específico da história humana. O que mais nos surpreende é como outras passagens bíblicas ganham um significado inteiramente novo quando lidas à luz das tecnologias atuais. Apocalipse 13 descreve uma imagem que ganha vida, fala e exerce autoridade, fazendo com que todos recebam uma marca sem a qual não podem comprar ou vender. Gerações anteriores lutaram para compreender como isso seria possível. Hoje vivemos em um mundo onde assistentes de voz estão em milhões de lares, onde reconhecimento facial determina acesso a serviços, onde algoritmos decidem quem merece crédito financeiro e quem não merece, onde sistemas de pontuação social já são realidade em alguns países. Não se trata de dizer que a inteligência artificial é em si mesma a besta do Apocalipse. Seria simplista demais. Mas talvez estejamos presenciando o surgimento da infraestrutura tecnológica que tornará possível o sistema descrito nas profecias. E isso deveria nos fazer pausar, refletir e, acima de tudo, buscar discernimento espiritual para estes tempos extraordinários. Você já sentiu que sua fé está sendo desafiada pelo avanço tecnológico? Já percebeu sua atenção espiritual sendo fragmentada pelas constantes distrações digitais? Compartilhe nos comentários como você tem equilibrado sua vida digital com sua vida espiritual.
Sua experiência pode ser justamente o que alguém precisa ouvir hoje. Uma das revelações mais impactantes das Escrituras é que desde os primórdios, o ser humano carrega um impulso perigoso: tentar ocupar o lugar de Deus. Vemos isso na queda no Éden, quando Adão e Eva sucumbiram à promessa de serem como Deus. Vemos na Torre de Babel, quando a humanidade tentou construir sua própria ponte para os céus. E hoje testemunhamos esse mesmo espírito manifestando-se através da tecnologia, especialmente com o desenvolvimento da inteligência artificial. Estamos literalmente criando entidades que pensam, aprendem, preveem e, em alguns contextos, tomam decisões autônomas que afetam milhões de vidas. Sistemas de IA já determinam quem recebe empréstimos, quem é contratado para empregos, quais notícias vemos e até mesmo quem pode cruzar fronteiras. Em alguns laboratórios ao redor do mundo, cientistas trabalham em IAs que podem entender emoções, gerar conteúdo criativo indistinguível do humano e até mesmo refletir sobre questões filosóficas. Não é isso fundamentalmente uma tentativa de criar vida à nossa imagem, de gerar uma nova espécie de consciência? E quando olhamos para isso à luz das Escrituras, não podemos deixar de questionar se esse impulso não vem do mesmo orgulho ancestral que a Bíblia sempre nos alertou contra. O que torna esse cenário ainda mais alarmante é que a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta em nosso controle. Ela está se tornando uma voz que influencia nossa visão de mundo. Pense por um momento. Quantas decisões você já tomou baseado em recomendações de algoritmos? Que música ouvir, que filme assistir, que notícia ler, que produto comprar? As IAs já estão moldando nossas preferências, nossos gostos e até mesmo nossas crenças. Elas filtram o mundo para nós, decidindo o que merece nossa atenção e o que deve permanecer invisível. E fazem isso com tal sutileza que raramente percebemos o quanto estamos sendo influenciados. Isaías 29:16 lança uma pergunta profética para nosso tempo. Acaso o oleiro pode ser considerado como o barro? Essa passagem questiona a inversão profunda que está ocorrendo. Nós criamos a inteligência artificial, mas estamos permitindo que ela nos recrie à sua imagem. O Criador se curva diante da criatura. A ferramenta começa a moldar o artesão. Isso não é apenas um problema tecnológico. É uma violação da ordem natural e espiritual estabelecida desde a fundação do mundo. Esse cenário se torna ainda mais complexo quando percebemos que a tecnologia em si não é o inimigo. A Bíblia não condena o conhecimento ou o progresso humano. Na verdade, Deus abençoou Bezalel com sabedoria, entendimento e conhecimento para que ele criasse obras artísticas para o tabernáculo. O problema nunca foi a criação humana. O problema sempre foi a idolatria, a substituição do Criador pela criatura. A inteligência artificial, como qualquer outra tecnologia, é neutra em si mesma. Pode ser usada para expandir o reino de Deus, para difundir o Evangelho a lugares nunca antes alcançados, para traduzir as Escrituras para línguas remotas, para conectar irmãos ao redor do mundo. Mas pode também se tornar um ídolo moderno, uma torre de Babel digital, quando começamos a confiar nela como fonte primária de verdade, sabedoria e direção. A linha entre usar uma ferramenta e adorá-la sempre foi tênue no coração humano. E no caso da IA, essa linha está ficando cada vez mais invisível, especialmente quando os sistemas se tornam tão sofisticados que parecem quase mágicos, oniscientes, onipresentes, atributos que pertencem somente a Deus. Em meio a tudo isso, a voz de Deus continua a falar. Mas será que ainda conseguimos ouvi-la? João 10:27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
No entanto, nossa capacidade de ouvir essa voz depende diretamente do nosso silêncio interior, da nossa disponibilidade para pausar, desacelerar e abrir espaço para a presença divina. E exatamente isso está se tornando cada vez mais raro em nossas vidas. O modelo digital se baseia na velocidade, no volume, no estímulo constante. Nossas mentes estão sendo recondicionadas para esperar gratificação instantânea, respostas imediatas, entretenimento perpétuo. Perdemos o hábito e talvez até a capacidade de esperar, de contemplar, de habitar o silêncio necessário para discernir o sussurro divino. E assim, mesmo tendo mais acesso a conteúdo espiritual do que qualquer geração anterior, corremos o risco de estar mais distantes do que nunca da verdadeira comunhão com Deus. Porque conhecimento bíblico não é o mesmo que intimidade com o Pai. Informação sobre o reino não substitui a transformação pelo Espírito. E nenhuma inteligência artificial, por mais avançada que seja, pode nos conectar com o coração de Deus da maneira que o silêncio sagrado de uma oração sincera consegue fazer. A batalha fundamental dos nossos dias não acontece em laboratórios de tecnologia ou em conferências de inovação. Ela acontece no terreno íntimo do coração humano, naquele espaço que Provérbios 4:23 nos adverte para guardar com todo o cuidado, porque dele procedem as fontes da vida. É ali, no santuário interior, que decidimos diariamente a quem daremos nossa adoração, nossa confiança, nossa lealdade última. Será ao Criador ou à criatura? À sabedoria eterna ou aos dados temporais? À verdade revelada ou aos algoritmos em constante mudança? Essa escolha não é feita uma única vez, de forma dramática. Ela é construída em milhares de pequenas decisões cotidianas. A decisão de começar o dia em oração antes de verificar notificações. A decisão de buscar discernimento nas Escrituras antes de consultar um algoritmo. A decisão de criar espaços de silêncio digital para ouvir a voz do Espírito. São essas micro-escolhas que, somadas, determinam se nosso coração permanecerá como templo do Espírito Santo ou se será gradualmente colonizado pelas lógicas e valores do mundo digital. É por isso que precisamos urgentemente de uma nova geração de cristãos digitalmente conscientes. Pessoas que não rejeitam a tecnologia, mas a consagram, que não temem a inovação, mas a submetem ao discernimento espiritual, que usam ferramentas digitais sem se tornarem ferramentas delas. Precisamos de cristãos que entendam que nem tudo que é tecnicamente possível é espiritualmente benéfico, que percebam quando um avanço tecnológico contradiz valores do reino. Que saibam estabelecer limites, criar ritmos saudáveis e preservar espaços sagrados em suas vidas digitais. Precisamos de profetas digitais que possam interpretar os sinais dos tempos e ajudar a igreja a navegar esse novo território com sabedoria, coragem e fidelidade à palavra. Porque a grande questão não é se a inteligência artificial faz parte do plano de Deus para estes últimos dias. A questão é se estaremos preparados espiritualmente para os desafios e tentações que ela traz. Isso depende diretamente da nossa capacidade de permanecer enraizados em Cristo, mesmo quando todo o mundo à nossa volta se transforma em velocidades nunca antes vistas. Se esse conteúdo está tocando seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam deste alerta espiritual. E antes de continuar, quero te fazer um convite especial. Se inscreva agora no canal e ative o sininho. Sabe por quê? Porque estamos em uma batalha espiritual pelo futuro da humanidade. E precisamos formar uma comunidade de vigilantes digitais que não se deixarão enganar pelos ventos deste tempo.
Cada inscrição fortalece esta missão e nos ajuda a levar este alerta para mais pessoas. E agora me conte, qual tecnologia recente mais tem afetado sua vida espiritual, positiva ou negativamente? Deixe sua história nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para despertar. Já pensou em como os ensinamentos de Cristo podem fazer a diferença no seu dia a dia? Como encontrar força nos momentos difíceis, fortalecer sua fé e superar as dúvidas com a sabedoria que Ele nos deixou? Se quiser refletir mais sobre isso, preparei um e-book especial com lições valiosas e práticas que podem te ajudar nessa caminhada. O link está nos comentários. Agora, voltamos ao conteúdo. Como então devemos viver nestes tempos extraordinários? Como podemos ser sal e luz em um mundo cada vez mais digital, sem perdermos nossa essência espiritual? A resposta começa com algo revolucionário em sua simplicidade: discernimento. Não é por acaso que Provérbios 4:7 nos exorta: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. O discernimento cristão sempre foi essencial, mas agora ele se torna literalmente uma questão de sobrevivência espiritual. Precisamos desenvolver a capacidade de distinguir entre o que é benéfico e o que é prejudicial, entre o que promove o reino e o que o compromete, entre o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta dele. E esse discernimento não pode ser automatizado ou terceirizado, nem mesmo para a inteligência artificial mais avançada. Ele nasce da intimidade com Deus, do estudo profundo das Escrituras, da comunhão autêntica com o corpo de Cristo e da prontidão para obedecer ao Espírito Santo, mesmo quando sua direção contradiz as tendências dominantes. O cristão verdadeiramente sábio para este tempo não será necessariamente o mais informado sobre as últimas tecnologias, mas aquele que sabe quando usá-las, quando limitá-las e quando rejeitá-las, com base em valores eternos, não modismos temporais. Uma das práticas mais poderosas para este tempo é o que podemos chamar de jejum digital. Assim como o jejum tradicional nos liberta da dependência de alimentos para nos conectarmos mais profundamente com Deus, o jejum digital nos liberta da dependência de estímulos tecnológicos constantes. Isso pode significar um dia por semana sem redes sociais, um final de semana por mês sem smartphones ou apenas as primeiras horas de cada manhã dedicadas exclusivamente à palavra e à oração, sem interferências digitais. Estas práticas não são legalistas, mas libertadoras. Elas criam o espaço necessário para que nossa alma respire, para que nossa mente se desintoxique e para que nosso espírito se realinhe com as frequências do céu. É nestes momentos de desconexão intencional que muitas vezes redescobrimos verdades que o barulho digital havia abafado em nossos corações. Que fomos criados primordialmente para comunhão, não para consumo de conteúdo. Que nossa identidade vem de quem somos em Cristo, não de nossos perfis online. Que a salvação continua sendo pela graça mediante a fé, e não pelas obras ou pelo domínio tecnológico. O jejum digital não é rejeição da tecnologia, é a reafirmação de que nós a controlamos e não o contrário. Outra prática essencial é o que chamarei de consagração tecnológica. Assim como os antigos israelitas consagravam seus utensílios para o serviço do tabernáculo, somos chamados a consagrar nossas ferramentas digitais para propósitos do reino. Isso significa perguntar regularmente: como posso usar esta tecnologia para glorificar a Deus?
Como ela pode amplificar o Evangelho em vez de diluí-lo? Como pode servir ao próximo em vez de apenas me entreter? Cada dispositivo, cada aplicativo, cada plataforma em nossas vidas deveria passar por este filtro de consagração. Não estou falando de espiritualizar superficialmente o uso da tecnologia, mas de submetê-la verdadeiramente aos propósitos redentores de Deus. O mesmo smartphone que pode ser uma ferramenta de distração infinita, também pode se tornar um instrumento de oração, estudo bíblico, conexão com a Igreja Global e alcance missionário. A mesma inteligência artificial que pode substituir o pensamento humano também pode ajudar a traduzir as escrituras para línguas minoritárias, criar recursos educacionais cristãos ou ajudar pessoas com deficiências a acessar conteúdo espiritual. A tecnologia consagrada não é aquela que usamos ocasionalmente para fins religiosos, mas aquela que submetemos continuamente à soberania de Cristo em todas as áreas da vida. Precisamos também cultivar o que poderia ser chamado de literacia profética digital. A capacidade de ler os sinais dos tempos tecnológicos à luz das Escrituras. Isso vai muito além de tentar encaixar forçadamente cada nova tecnologia em alguma profecia bíblica específica. Trata-se antes de desenvolver a sabedoria para discernir as correntes espirituais subjacentes às tendências tecnológicas. Quais valores estão sendo promovidos por determinada inovação? Que visão de ser humano está implícita nela? Como ela afeta nossa compreensão de comunidade, de autoridade, de verdade? Quando uma nova tecnologia promete eliminar limitações humanas fundamentais, como a necessidade de esforço, espera, corpo físico ou até mesmo a morte, devemos reconhecer nisso ecos da antiga tentação edênica. Quando sistemas tecnológicos buscam centralizar poder, homogeneizar pensamento ou criar dependências inescapáveis, devemos estar atentos aos paralelos com os sistemas babilônicos que a Bíblia sempre denuncia. Esta literacia profética nos permite navegar o presente não apenas como consumidores passivos de inovação, mas como mordomos ativos do propósito divino, capazes de abraçar o que reflete o reino e resistir ao que o contradiz. E talvez o mais importante de tudo, precisamos redescobrir a beleza e o poder da comunidade autêntica. O grande engano do nosso tempo não é apenas que a tecnologia substitui Deus, mas que ela pode substituir a comunhão verdadeira. As redes sociais nos fazem crer que estar conectados é o mesmo que estar em comunhão, que trocar informações é equivalente a compartilhar vida, que seguir alguém online é comparável a caminhar junto no discipulado. Mas nada poderia estar mais distante da verdade. A Igreja de Jesus sempre foi e sempre será um organismo vivo de relacionamentos encarnados, vulneráveis e transformadores. Precisamos de comunidades onde possamos ser verdadeiramente conhecidos, não apenas vistos, onde possamos confessar fracassos, não apenas projetar sucessos, onde possamos experimentar a graça tangível de Cristo através do toque, do abraço, do pão partido e do cálice compartilhado. Nenhuma experiência digital, por mais imersiva que seja, pode substituir a beleza sagrada de olhos que se encontram, vozes que tremem com emoção genuína e corações que batem juntos em adoração. Em um mundo cada vez mais virtual, a presença física e a comunhão encarnada se tornam não apenas importantes, mas profeticamente contraculturais. O que está em jogo nessa revolução tecnológica não é apenas como usaremos novas ferramentas, mas quem nos tornaremos no processo. A tecnologia nunca é neutra.
Ela sempre nos molda, nos forma, nos transforma. A questão é, estaremos sendo conformados à imagem de Cristo ou à imagem dos sistemas que criamos? Romanos 12:2 nunca foi tão relevante. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No contexto atual, parte dessa renovação implica em questionar ativamente as suposições embutidas em nossas tecnologias. A ideia de que mais rápido é sempre melhor, que eficiência é o valor supremo, que dados equivalem à sabedoria, que algoritmos podem substituir discernimento, que conexão digital equivale à comunhão espiritual. Precisamos nos perguntar continuamente: estou usando esta tecnologia de forma que renove minha mente segundo a verdade de Cristo? Ou estou permitindo que ela me reconfigure segundo os valores deste mundo? Esta pergunta exige vigilância constante, mas é exatamente o tipo de autoexame que sempre caracterizou os seguidores fiéis de Jesus em tempos de grandes transformações culturais. O fato é que estamos apenas no início desta revolução tecnológica. O que vimos até agora é apenas um vislumbre do que está por vir. A convergência entre inteligência artificial, realidade virtual, biotecnologia e computação quântica promete transformações ainda mais profundas nas próximas décadas. E à medida que essas mudanças se intensificam, também se intensifica a urgência de uma resposta cristã madura, equilibrada e biblicamente fundamentada. Não podemos nos dar ao luxo de reagir apenas com medo, rejeição ou demonização simplista da tecnologia. Mas tampouco podemos nos entregar ingenuamente ao entusiasmo tecno-utópico que ignora as implicações espirituais dessas transformações. O caminho da sabedoria é sempre o caminho do discernimento, usando o que serve ao reino, limitando o que distrai dele e rejeitando firmemente o que o contradiz. E acima de tudo, lembrando sempre que, independentemente do quanto o mundo se transforme ao nosso redor, certas verdades permanecem inabaláveis, que fomos criados à imagem de Deus, não de máquinas, que nossa salvação vem pela cruz de Cristo, não por inovações humanas, e que nosso destino final não é a singularidade tecnológica, mas a nova Jerusalém, onde Deus habitará conosco e será nosso Deus. A grande notícia em meio a tudo isso é que Deus não foi pego de surpresa. Ele não está em um trono celestial perguntando-se ansiosamente como responder à inteligência artificial. Na verdade, ele já sabia desde antes da fundação do mundo que chegaríamos a este ponto. E ele já providenciou tudo o que precisamos para navegar estes tempos com fidelidade, sabedoria e impacto. A mesma palavra que nos alertou sobre estes dias também nos equipou para vivê-los como luz. O mesmo Espírito que inspirou as profecias também habita em nós para nos guiar em seu cumprimento. E o mesmo Cristo que venceu o mundo continua sendo a cabeça da Igreja, conduzindo-a através das tempestades de cada era. Não estamos órfãos nem desorientados. Somos filhos do Rei, embaixadores do reino, e temos tudo o que precisamos para representá-lo fielmente, mesmo na fronteira mais avançada da revolução digital. Antes de encerrarmos, quero te fazer um convite de coração. Junte-se a esta comunidade de vigilantes espirituais. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum alerta sobre os tempos em que vivemos. Seu gesto simples de inscrição não é apenas um apoio ao nosso trabalho, é um posicionamento espiritual, uma declaração de que você quer fazer parte de um movimento que está desperto e preparado para estes dias cruciais. E agora, quero muito ouvir sua história. Como você tem equilibrado sua vida digital com sua vida espiritual?
Que práticas têm ajudado você a manter Cristo no centro, mesmo em meio às distrações tecnológicas? Compartilhe sua jornada nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o testemunho que alguém precisa hoje. Lembre-se, não estamos sozinhos nesta batalha, e juntos, ancorados na palavra e movidos pelo Espírito, podemos navegar com sabedoria estes tempos extraordinários.